Boa tarde, pessoal aí do nono ano. Eu passei uma atividade no Google Forms, mas ela não vai entrar para o rol das atividades que eu estou elencando, vamos dizer assim, para dar nota, né? Ela serve para a gente estar aprendendo o assunto. Percebi que muita gente não fez, né? Deve ser devido a questão de internet, mas ela serve, né, justamente para isso, para nós aprendermos o assunto. Então, vou fazer a correção dessa atividade. Quem não fez, não se preocupe, ou quem não conseguiu fazer, por N motivos, não se preocupe, porque a finalidade dessa atividade é justamente a aprendizagem, né? Eu fiz algumas questões, mas nós vamos continuar trabalhando com as questões do livro, e essas sim, para pontuação, visto que todo mundo tem livro, né? E quem não tem se dirige à escola para obtê-lo. Mas essa atividade extra que eu fiz, ela serve para a questão da aprendizagem. Então, vou fazer o quê? Vou compartilhar e vou corrigir essa... Vou corrigir essa atividade e aí vai servir como... um estudo para aprendizado, né? Então, nós estamos falando da República, só para fazer uma recapitulação, estamos falando da República Oligárquica, esse regime político do qual o Brasil faz parte desde o final do século XIX até os dias de hoje. E estamos analisando os aspectos político, econômico, social e etc. Né? Já vimos, por exemplo, do ponto de vista político, a questão de como estava organizado o poder político, né? A política dos governadores criada por Campos Salles, onde ele barganhava, ou seja, ele entrou em acordo com os governadores para os governadores elegerem deputados e senadores que aprovariam todos os seus projetos, né? O governo federal, o presidente, que aprovariam todos os seus projetos, e em troca o governo federal daria benefícios a esses estados. Mas aí tem aquela questão, nem todo mundo que se elegia nos estados para o Congresso Nacional, deputados e senadores que se elegiam, nem todo mundo iria apoiar o presidente, porque o governador tinha um controle, mas não um controle total. Para isso, o governo federal criou uma solução. Criou uma comissão para verificar votos, que ficou chamada de degola, né? Por que degola? Degola pelo seguinte, porque o deputado que fosse contra o presidente, que ganhasse a eleição, ele ia ser degolado. Degolado em que sentido? Claro, no sentido figurado, não literalmente. Ele ia ser degolado como? O governo federal iria inventar, através dessa comissão, iria inventar que ele, né, a justiça eleitoral da época, vamos dizer assim, que ele ganhou com fraude, que, enfim, ele ganhou, mas ele não podia ocupar o cargo. E com isso, o governo federal estaria eliminando aqueles deputados e senadores que fossem da oposição e ficaria com o Congresso praticamente quase 100% apoiando os seus projetos. Nós vimos também a questão do papel muito importante dos coronéis. Os coronéis eram aqueles chefes locais que tinham nos municípios ou nas regiões em cada estado, que eles dominavam a política, dominavam o voto, e eles eram muito importantes, tanto para eleger os prefeitos das cidades, os deputados estaduais, ou seja, tanto na política estadual como na política nacional, elegendo presidente, deputado federal, senadores e etc. A política, ou a questão do coronelismo, né, do coronel, que tratava os eleitores como se fosse pertencente a ele. Não é à toa que surgiu termos pejorativos, né, como, por exemplo, voto de cabresto. Imagine que está comparando a um animal, né? Os eleitores eram comparados a animais, vamos dizer assim, justamente porque o controle sobre eles era muito forte. E o que tinha a favor do coronel era o quê? Porque o coronel
ele tinha o que tinha a favor dele era o voto ser aberto. Então, o coronel sabia em quem os seus eleitores votariam, ou aquelas pessoas que dependiam dele votavam, e se votasse um candidato que ele não tivesse indicado, a coisa não ficava muito boa. A pessoa sofria perseguição, né? A pessoa poderia perder o emprego e por aí vai. Então, por isso que os coronéis, ou esse fenômeno chamado coronelismo, esse poder desses mandatários locais, quando eu falo mandatário local, eu estou falando no cara que dominava uma região de municípios ou dominava determinado município. Foi muito importante para governadores e até para a questão do presidente da República. Vimos também a política do café com leite, que foi o quê? Um acordo feito entre os dois estados mais importantes do país na época, tanto do ponto de vista econômico como eleitoral, que era São Paulo e Minas. Eles fizeram um acordo de que eles entrariam, eles se revezariam no poder, né, na cadeira de presidente. Ora, São Paulo indicaria o candidato a presidente, ora, Minas indicaria o candidato a presidente. Claro que não foi todo o tempo um mar de rosas, porque teve desavenças entre Minas e São Paulo, mas, no geral, houve esse revezamento. E aí, pessoal, a questão falamos agora de política, né? Do ponto de vista econômico, nós vamos ver a questão do café. Não é à toa que as políticas econômicas eram para beneficiar o café, né? Porque os políticos mais importantes do Brasil, ou eles tinham alguma ligação com o café, com a produção do café, ou eles eram até donos, né? Ou eles eram até cafeicultores. Já falei que esse Brasil era um Brasil muito desigual, era um Brasil de uma distribuição de renda muito baixa, que quase não existia, e que boa parte da população vivia na miséria. E aí essa população que vivia na miséria queria ter voz. E claro que, uma vez essa população que vivia na miséria querendo ter voz, querendo reivindicar, ia ser sufocada ou massacrada pelos governantes. Mas essa população, a maioria, né, que era discriminada, que ficava à margem da sociedade, ela tentou gritar. E de que forma, pessoal? Através de revoltas, né? Revoltas tanto no campo, como na cidade, como instituições do governo, como a Marinha, dentre outros, as chamadas revoltas sociais. Então, esses são os assuntos ligados à República Oligárquica, capítulo 2 do livro didático. E aqui nós vamos, pessoal, a essa atividade que eu passei, vamos a essa questão aqui, essa primeira questão. Qual foi a província que ficou rica por causa do café no século XIX? E aí eu ainda acrescento, e que ficou sendo a mais importante província e depois estado brasileiro. Letra A, Rio de Janeiro. Letra B, São Paulo. Letra C, Minas. E letra D, Bahia. Olhe bem, pessoal. Na época, nesse período que nós estamos estudando, o início da República, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era importante. Hoje é Brasília, né? Era a capital do Brasil. Tinha a sua importância, mas a província, porque na época do Império, os estados eram chamados de província. A província que ficou muito rica por causa do café foi São Paulo, pessoal. A província que ficou muito rica por causa do café foi essa que está aqui, ó, que está grifadinha aqui, foi São Paulo. E, só para vocês terem uma ideia do poder de São Paulo, os 3 primeiros presidentes civis, eu estou falando os 3 primeiros presidentes civis porque os 2 primeiros foram militares, não conta. Mas se nós formos contar do início, o 3º, 4º e o 5º presidente do Brasil, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, eram paulistas. Para vocês verem como São Paulo tinha um grande poder. Então, a província ou estado que ficou rico por causa do café foi São Paulo. Vamos para a segunda questão. Qual a outra classe que, assim como a oligarquia cafeeira, estava descontente com o regime monárquico? Qual outra classe que, assim como a oligarquia cafeeira, estava descontente com o regime monárquico? Então, pessoal, o que é que acontece?
O regime monárquico foi o regime que começou lá com Dom Pedro I, quando proclamou a República, desculpa, a monarquia, em 1822. Depois veio Dom Pedro II, né? E lá no final do seu governo, Dom Pedro II, haviam classes que estavam descontentes com o governo do imperador Dom Pedro II. Aí ele cai e começa a república que nós estamos estudando. Quem estava descontente? A oligarquia cafeeira estava descontente com a monarquia, com o governo do imperador Dom Pedro II. E quem mais, pessoal? Operários. Tinha operários no Brasil? Tinha, mas ele vai crescer um pouco depois. Advogados? Talvez tivesse muitos. Bombeiros? Mas quem estava realmente também descontente é a letra C aqui, os militares. Não é à toa que quem proclamou a República foi um militar chamado Deodoro da Fonseca. E os dois primeiros presidentes brasileiros foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, a oligarquia cafeeira se sentia prejudicada com a monarquia e queria tomar o poder, por isso que era contra a monarquia, e queriam proclamar a república, e os militares também estavam descontentes com algumas medidas que Dom Pedro II tomou. Então, os militares ajudaram a oligarquia cafeeira a tomar o poder. Não é à toa que foram os militares que proclamaram a república, que deram esse golpe de Estado, ok? Então, aqui é a letra C. Vamos à próxima questão. Aqui, pessoal, essa questão aqui cite duas características da Constituição de 1891. Você poderia pegar várias características, como o voto livre, né? O voto agora passou a ser livre. Claro que nem todo mundo votava, mulher não votava, soldado não votava, analfabeto não votava, só votava homem maior de 21 anos e que fosse alfabetizado. Isso é uma característica. A outra característica, a expulsão da família real, expulsão do imperador Dom Pedro II, dentre outras características que nós podemos elencar, naturalização dos portugueses que viviam aqui no Brasil. Aí você poderia escrever aí as características da Constituição de 1891. A proclamação da República foi em 1889 e a Constituição veio 2 anos depois, mais ou menos. Por quê, pessoal? Porque não é de uma hora para outra que se faz a Constituição, porque a Constituição é a lei maior do país, ela tem que falar sobre tudo que existe no país. Então, no que diz respeito a leis, a instituições do Estado. Então, não é de uma hora para outra que você escreve ela. Então, aqui você poderia botar algumas características, o voto livre, a naturalização dos estrangeiros, dentre outras características. Vamos para a próxima questão. O arranjo político que consistia no compromisso de a presidência apoiar os governos dos estados e de os governadores apoiar a presidência era chamada de quê, pessoal? Falei isso aqui no início do vídeo. Era um arranjo político que consistia em que compromisso? O presidente apoiava os governadores, dando benefícios, e os governadores apoiavam a presidência, elegendo o quê? Deputados e senadores que aprovassem tudo que o presidente queria. O nome dessa política, o arranjo político, é coronelismo? Não. Política dos governadores? Política aduaneira? Política de classe? É a política dos governadores, letra B. Falei isso no início do vídeo, né? Enfim, vamos para a próxima questão. Como eram chamados chefes locais que se aproveitavam do poder que exerciam sobre a população pobre para garantir os votos que desejavam? Então, como eram chamados chefes locais, ó, eu falei de chefe local, ó, chefe local, que se aproveitavam do poder que exerciam sobre a população pobre para garantir os votos que desejavam. Coronéis, deputados, homens bons, ditadores, enfim, pessoal. Letra A, os coronéis, falamos sobre isso no início do vídeo, ou seja, os coronéis se aproveitavam da pobreza, do poder que tinham, para
controlar essa população para satisfazer os seus desejos, enfim. Vamos lá. Próxima questão. A alternância do poder de representantes dos dois maiores colégios eleitorais e estados mais ricos da federação, São Paulo e Minas Gerais, foi chamada de, então, alternância, ora São Paulo, ora Minas, indicava um presidente. Como foi chamado isso, pessoal? Foi chamado de política dos governadores? Foi chamado de coronelismo? Política salvacionista? Política do café com leite? Política do café com leite. Política do café com leite foi a alternância de poder, ora Minas, ora São Paulo, se revezavam no poder. Foi um mar de rosas? Não. Teve momentos que São Paulo e Minas se desentenderam, mas na maioria dos momentos eles chegavam a um acordo qual estado iria indicar o presidente da República, ok? Então essas são as questões, maioria sobre política. Depois nós vamos falar da revolta em um próximo vídeo, uma próxima aula, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e estudem o capítulo do assunto a República Oligárquica, ok? Um abraço a todos e até mais.